Filipenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, nós pensamos assim, que Paulo está dizendo que ele já chegou em um conhecimento, em uma experiência, que ele pode declarar isso. Paulo, quando escreve esse texto, esta palavra, tudo posso naquele que me fortalece, tem todo um pano de fundo atrás disso. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades. As pessoas vêm à igreja com a expectativa de ter os seus problemas resolvidos. A maioria, enfim, procura Deus quando, como diz a expressão popular, quando o calo aperta, a pessoa vem para a presença de Deus e procura ali, então, solucionar o seu problema, sair daquela crise, daquela dificuldade. Problemas temos de muitas ordens: emocional, familiar, conjugal, financeiro, saúde, crise existencial. Enfim, problemas não faltam às pessoas nem à humanidade. Uma coisa é verdade: os problemas, eles são inevitáveis. Nós não podemos ter como se fosse um antídoto, uma vacina que pudéssemos tomar e dizendo: essa vacina aqui é anti-problema. Nunca mais você vai ter problema, nunca mais vai ter dificuldade. Até o cristão que tem andado junto da palavra de Deus, do Senhor, servindo a Deus, tem problemas. E se não os tem agora, os terá depois, mais tarde, amanhã ou depois, os problemas surgirão. Porque problema é algo que faz parte da existência da humanidade, parte da existência do ser humano. Muitas pessoas pensam que problema é muito ruim, mas muitas pessoas hoje estão servindo a Deus por causa dos problemas. Chegaram a conhecer ao Senhor, foram para buscar a sua presença, encontraram um Deus poderoso, que é acima de todos os problemas, e hoje estão servindo a Deus. Mas mesmo hoje servindo a Deus, em consequência de um problema, hoje muitos estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades. Isso é uma coisa que faz parte da existência do ser humano. Não existe algo, não existe uma situação que você possa viver que não terá mais nenhum tipo de adversidade. A adversidade é uma bênção, porque muitas das adversidades que passamos nos conduz a Deus, e isso é maravilhoso. Tem pessoas que só irão realmente compreender que Deus é importante em sua vida e vai buscar a Deus de verdade depois de passar por uma grande crise, por uma grande dificuldade, onde ficará nítido e claro que sem Deus não podemos fazer nada. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. No final do versículo ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então é algo muito sério e muito importante compreender isso, que as adversidades da nossa vida, elas são necessárias. Judith Viorst escreve um livro que chama-se Perdas Necessárias. As perdas, elas irão acontecer, farão bem para as nossas vidas. Eu me recordo que com 14 anos, perdi o meu papai, que eu tanto amava. Ele foi muito marcante na minha vida. Duas coisas aconteceram logo depois da morte de meu papai. A primeira delas é que me envolvi em drogas, em roubo, em banditismo, em tanta coisa. Eu era um adolescente ainda. E a segunda delas é que, depois de tudo isso, eu entendi que nada daquilo preenchia o vazio e a dor da minha alma. E foi aí que eu fui buscar a Jesus, quando ouvi a pregação do Evangelho por uma outra jovem, que era a nossa companheira ali, daquele meio que vivíamos. Ela se converteu primeiro e depois nos conduziu à palavra de Deus. As dificuldades, os problemas, as crises, elas fazem parte da nossa existência. Paulo aqui está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de Paulo dizer tudo posso naquele que me fortalece e trazer essa compreensão, ele passa por experiências. Tem muito cristão usando essa frase, esta palavra de Filipenses 4,13 como um mantra quase. Ele repete isso como se fosse uma palavra mágica, como fosse uma palavra de encantamento. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e tal, e fica repetindo como se fosse uma expressão positivista. Dessas dos pensamentos positivos que existem por aí, dos grandes motivadores.
Muita gente está repetindo esse texto, a palavra, sem compreender a profundidade do que está aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas primeiro eu tenho que entender quem é que me fortalece. Paulo, antes de escrever esse texto, Paulo, em Romanos 8,35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Primeira coisa que ele escreve em Romanos 8: quem nos separará do amor de Cristo? E ele continua: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, Paulo tem uma compreensão de todas essas questões: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por tudo isso, este pregador, o grande apóstolo Paulo, que vai orar a Deus e fala: Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu estou passando por uma luta. E o Senhor fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você só precisa do meu favor, que você não merece, mas eu vou te dar o meu favor, mesmo sem merecer. É como se Deus estivesse falando para nós hoje: não se preocupe, a minha graça, ela basta para que você possa vencer cada uma dessas lutas e dificuldades. Antes de dizer tudo posso naquele que me fortalece, Paulo passa pela experiência da tribulação. Quem já não esteve atribulado de coração, aflito, angustiado? Quem já não foi perseguido por alguém? Tem perseguição no trabalho, perseguição em casa, perseguição do vizinho, tem perseguição, enfim, a perseguição é uma coisa que faz parte. Quem já não passou dificuldades, passou fome? Mas Paulo literalmente passou fome, passou nudez, passou por perigo de vida. Paulo, a Bíblia nos relata em Atos que Paulo está navegando, seu navio sofre um naufrágio, ele sofre um naufrágio, o navio afunda, Paulo fica à deriva, enfim, ele chega em um lugar, uma serpente morde sua mão, mas Paulo está consciente de que ele está na presença de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é tudo? São todas as coisas. Todas as coisas que estão ao nosso redor. As boas e as ruins. E a inflexão de Paulo é uma coisa só. Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não para, tudo posso. Será que eu posso em quem? No que eu posso? Como é que eu posso? Não. Paulo está dizendo com convicção: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está se referindo àquele que fortalece a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Paulo tem certeza, tem convicção de que mesmo apesar das lutas e dificuldades, ele pode continuar firme. Muitas pessoas estão dentro de igrejas hoje, na expectativa de resolver os seus problemas. Outro dia nós estávamos em oração à igreja, e o Senhor nos deu uma orientação para louvarmos e engrandecermos o Senhor naquele momento, por todos os pedidos que nós temos feito a Ele. Oramos sistematicamente por vários objetivos, porque sabemos o poder da oração. Mas naquele instante Deus estava nos dizendo: vá louvar, agradeça por tudo aquilo que eu vou dar a vocês. E nós começamos então a glorificar o nome de Deus, porque sabemos que Deus pode todas as coisas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder, o seu poder que em nós está operando. Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, aquele que tem o poder que opera em nossas vidas. Esse nos dará vitória, nos dará condição de vencer cada etapa, cada dificuldade. Talvez você está passando por uma situação aflitiva nesse momento, você esteja angustiado, preocupado com o dia de amanhã, o que será, como você fará. Eu quero dizer uma coisa a você, querido: se você começar a compreender esta verdade, de que mesmo na angústia, mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, com perigo de vida, se você confiar, ficar firme na presença de Deus, continuar buscando a Deus, não fique abatido no teu ânimo, se levante em nome de Jesus, porque todas essas coisas são transitórias. Nosso Deus não é transitório. Nosso Deus é um Deus firme e poderoso, um Deus que age, que transforma as circunstâncias, que muda história e desígnios. Nosso Deus é um Deus que opera milagres e maravilhas. Quando nos colocamos na sua presença e buscamos a sua face, primeiramente a sua face, tudo demais será acrescentado. Você vencerá,
você terá vitória. Paulo tem essa conclusão, e eu penso assim que essa é uma frase na vida de Paulo que traz o entendimento de que ele soube superar cada adversidade da sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Não é alguma coisa. São todas as circunstâncias vivenciadas por Paulo. Todas elas. A gente pensa no apóstolo Paulo como um homem que viveu muito bem, com todas as regalias da vida. Não foi isso. Paulo viveu muito pelo contrário, com muitas privações, quando decidiu de fato servir a Deus. O convite de Jesus muitas vezes nos é estranho, porque ele nos convida para tomar nossa cruz, para segui-lo, sabendo que teremos lutas, dificuldades e adversidades. Ele nos dá uma palavra muito clara. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É um texto da palavra que nos reporta a um conhecimento mais profundo da presença de Deus. Muitas vezes nós queremos preservar a nossa vida, cuidar dos nossos direitos, preservar as coisas que nós queremos. E nós acabamos errando nisso. Porque a palavra é muito clara, temos que perder. Perder não significa se perder, significa entregar a vida a Jesus. E nós vamos ter muitas vitórias quando servirmos a Ele de todo o nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo está em Cristo nos fortalecendo. Se você estiver fortalecido por Jesus, pela presença dEle, você também, como Paulo, vai poder dizer, tudo posso. E nós podemos tudo em nome de Jesus. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos dEle para realizar todas as coisas em nossa vida. E sermos vencedores e abençoados pela presença do Senhor. Eu quero orar por você, telespectador. Pai, eu oro nesta manhã. Eu peço que o Senhor esteja alcançando casas, famílias, situações, dificuldades, problemas, seja o que for, Senhor, que precise do teu toque. Toca agora com a tua presença. Fortalece a vida do meu telespectador. Que a sua casa, a sua vida seja abençoada no nome de Jesus. Amém. Querido, é um prazer estar com você mesmo. Eu quero desejar a você um restante de dia abençoado, um restante de feriado abençoado. Que você fique na paz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.